se manifestar. Ele disse isso, o irmão Branham disse isso nas eras, uma das mensagens das eras. Um filho de Deus. E aí ele faz aquela ilustração da águia que nasceu em um galinheiro. Aquele ovo de uma águia foi chocado em um galinheiro. Aquela águia nasceu águia, mas nasceu num galinheiro. E aí o irmão Branham mostra que cada filho de Deus tem o seu tempo para reconhecer a sua paternidade diante de Deus. Reconhecer que é filho. Que momento é esse? É o momento quando a maioria dos filhos de Deus dizia assim: fui salvo ontem, fui salvo semana passada, fui salvo quando eu vi a mensagem, quando eu ouvi a palavra, quando eu ouvi o Evangelho. E na verdade ele não foi salvo ali, ele foi salvo desde antes da fundação do mundo, mas reconheceu o grito da águia mãe naquele momento. Aquela águia nasceu águia e como é que fala? Ciscava como uma galinha. Mas quando a mãe águia passou ali e deu aquele grito, ela reconheceu, ela sempre foi águia, mas estava se comportando como uma galinha. Seus comportamentos mundanos, seus comportamentos de acordo com o grupo em que ela vivia, fazia dela pensar que era uma galinha, mas a natureza de águia estava dentro dela, e quando a grande mãe águia gritou dos céus, ela reconheceu: eu sou águia. Eu sou águia. A águia não fica nas baixezas ali, naquelas coisas baixas, não. A águia às vezes desce para pegar o seu alimento, mas volta para as alturas. A águia não fica em manadas, em grupos, em bandos. A águia voa solitária. Muitas vezes quando você pensa: estou só, fiquei sozinho, meus amigos me desampararam. Hoje uma irmã me ligou, quase não conseguia falar, de tanto que estava chorando, tive que esperar. Ela disse: pastor, as pessoas que eu mais amo, um certo pastor pediu para essas pessoas não me receber nas suas casas mais. Ele procurou os meus amigos e disse: não receba essa pessoa mais na sua casa, porque ela agora é isso, isso, isso e aquilo. Chorando em desespero, querendo, não sabendo nem o que fazer com a vida. Eu disse: irmã, como que Jesus foi tratado? Porque quando Jesus estava ali multiplicando os pães, quando Jesus vinha multiplicar pães, peixes, a multidão o seguia. Mas como que Jesus foi tratado quando ele causou aquele escândalo? Não de um adultério, mas quando ele causou aquele escândalo de dizer assim: quem não comer da minha carne, não tomar do meu sangue, não é digno, não tem parte comigo. Escandalizaram e todos saíram, mas Jesus estava escandalizando o povo através de um adultério, de atos espúrios. Nós temos que tomar muito cuidado com as comparações. Jesus não escandalizou o povo com atos imorais, Jesus escandalizou o povo com a palavra. Então, o povo que é escandalizado porque nós falamos a verdade, vai mesmo, vai continuar com aquilo que é superficial, que é cômodo. Porque, irmãos, a decisão de dores de parto, parágrafo 10, que vocês tomaram, não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser fácil. Não pense que aquelas pessoas que você pensava que amavam você, elas vão chegar e dizer: estou contigo. Ao contrário, elas vão dizer assim: olha, eu não te aceito mais na minha casa. Eu aceito qualquer pessoa do mundo, mas você não. Por quê? Porque você está com a verdade. Quando Jesus trouxe a doutrina,
ficou apenas os 12. E os 12 disseram: para onde iremos nós? Nós estamos aqui dizendo isso. Para onde iremos nós, Senhor? Agora, não é uma mulher em cima no púlpito confundindo a mente das pessoas dizendo: para onde iremos nós? Falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento da palavra, falta de cumprir o que o irmão Brana disse, que a mulher não deveria falar na plataforma. Cante, louve ao Senhor, mas quando a coisa descamba, você não pode esperar nada melhor do que isso. Na mensagem Dia da Vitória, parágrafo 12, ou melhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, parágrafo 12. Quantos gostariam realmente de ver a Deus? Quantos gostariam de ver a Deus que estão aqui e querem? Que gostariam de ver a Deus? Correto, mostra-nos o Pai, e isso nos satisfará, é tudo o que queremos. Nós não queremos tapinha nas costas, nós não queremos prestígio. Eu disse para esta irmã, eu falei: irmã, eu deixei todo o meu prestígio de lado, eu deixei todas as minhas amizades de toda a minha vida, eu deixei tudo que eu mais amei para trás para ficar por esta verdade, por amor a vocês. Aleluia. Alguns não reconheceram e se foram, mas eu digo, irmã, eu fiz isso pela irmã também. Se a irmã quer voltar para os seus amigos, fique à vontade. Eu continuarei lutando por vocês. Eu continuarei. Eu quero falar com vocês algumas maneiras de ver a Deus. Quero falar com vocês em algumas maneiras de ver a Deus. Essa mensagem mostra-nos o Pai, isso nos basta. Se eu pudesse encontrar a Deus, esse é o velho clamor. Se eu pudesse encontrar a Deus, todas as idades, as pessoas nascem para adorar. Você vai adorar alguma coisa, talvez seja seu filho, seu carro, sua casa, seu trabalho, talvez até sua igreja. Isso não vai funcionar. Eu digo mais: não tem ninguém, nenhum membro da noiva eleita do Senhor Jesus Cristo que está insensível ao que está acontecendo hoje. Se alguém está insensível, busque a Deus rapidamente, porque está demonstrando falta de eleição. Se alguém não passou ou está passando por angústia, lutas e desespero, porque ninguém queria que isto aqui estivesse acontecendo. Um culto extra em Goiânia? Não, irmãos. Nós lutamos contra isso todo o tempo que nós podíamos. Mas quando Deus diz faça, não tem como fugir. Não tem como fazer como Jonas: olha, vai para Nínive. Não, então eu fujo para Tarsis. Agora, o desejo é fugir. É mais cômodo, irmãos. É muito mais cômodo sentar numa igreja grande, ouvir ali supostamente a verdade e ficar ali dizendo: tudo bem, eu estou aqui somente pela palavra. Mas você não está percebendo a palavra sendo adulterada por autoproteção. Advogando em causa própria. Oh, irmãos, a palavra traz esta brecha. A mensagem traz esta brecha. Traz sim. Mas vai adorar a igreja? Vai adorar o seu trabalho, sua casa, seu carro, seu filho? Não vai funcionar.
Não é a igreja que adoramos, é a Deus. Quando o irmão Branham disse nesse parágrafo, o dia da vitória, parágrafo 12, se nós formos aí para debaixo de uma árvore e falar das coisas de Deus, parece que é disso que nossas almas estão sentindo falta. É da simplicidade da palavra, é da palavra sem cortes, é da palavra sem adultério da palavra, sem modificação, sem tirar, sem pôr, ler continuamente, sem se preocupar se aquilo vem me ferir, se aquilo vem ferir alguém. Não é a igreja que adoramos, é a Deus. O homem das cavernas, os índios, o índio americano, descobrimos que ele adorava o sol, e ele cria que havia um campo de caça feliz. Quando alguém morria, eles colocavam milho e assim por diante, seu arco e flecha, e o enviavam através do mar para algum lugar em sua canoa, para que ele encontrasse o feliz campo de caça, onde teria provisões para conduzir. O irmão Branham diz, ele é claro e categórico. Uma igreja que deixou que o sistema nicolaíta tomasse conta e enraizasse por suas portas e através do país, como aconteceu, ela está morta. E quem fizer parte disso também morto espiritualmente. Em Mateus capítulo 18, verso 15, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Mateus 18, verso 15, a Bíblia nos diz assim, em verdade, ou melhor, é o 15, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Aí alguns pastores dizem assim, não, você está pegando carga que não é sua, você está entrando em terreno minado. Espera aí, eu estou com a Bíblia. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Aí outro, assim, aquela, é problema local, resolve aí. Aí depois, quando a gente vai resolver, por que você está fazendo isso? Então, quando eu cheguei à conclusão que não adianta, eu ficava assim, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de um pastor íntegro, eu preciso de alguém, e vamos lá, a mesa, são os pastores que eu tenho como referência de integridade. Olha, me ajude por favor, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos estar abraçados com isso, pastores? É problema de vocês aí, eu ouvi isso de um deles. Isso é problema de vocês, resolva aí, é problema local. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos? Eu disse no final da última reunião que eu tive com eles, eu temo, pastores, que seja tarde demais quando vocês decidirem. Eu temo que seja tarde demais. Agora eu estou vendo o que o povo quer para eu me posicionar. Se a maioria da igreja quer ficar com ele, eu fico. Se a maioria não quiser, aí eu me posiciono. Falta de sinceridade da palavra de Deus. O que você acha? Nós temos recebido muitas ligações. O pastor está fazendo aqui uma campanha aqui. O que nós achamos? Quem fica contra, quem fica a favor, para ele se posicionar. Então a conclusão que eu cheguei, são tão poucos íntegros como eu pensava. Pouquíssimos. Estão mais envolvidos no prestígio. E aí eu ouvi tão mal de um pastor que teve uma atitude louvável. As coisas são assim, para Deus é um paradoxo. Eu vou citar o nome dele, pastor Luiz Mendes.
Oh, quantas coisas eu já ouvi desse homem, negativas e positivas. Um dia ele me ligou e disse: Pastor Júnior, eu estou atendendo uns irmãos aí em Goiânia, e eu quero dizer para o senhor que eu vou recuar e vou pedir para que esses irmãos te apoiem. Eu fico pensando como Deus age de forma contraditória. Um homem sendo acusado de tantas coisas, de invadir, de repente toma uma posição dessa, com um menino como eu. E eu sei de alguns irmãos que receberam uma mão dele quando estava em desespero. Eu sei disso. E ele deu a mão para alguns irmãos aqui em Goiânia, quando esses irmãos poderiam ter ido para o mundo. Poderiam ir. Se vocês me perdoem, eu peço muita oração, porque é pesado demais. É muito pesado. Um culto como este em Goiânia é muito pesado. Muito pesado. Vai me abençoar, pastor. É a vontade. Então, ele vem aí, acode. Pessoas em desespero. De repente ele fala: olha, eu vou recuar porque eu confio que o Senhor vai dar a mão a essas pessoas. Eu disse para ele: que decisão louvável, de quem eu não esperava, do tanto que eu fui. Minha mente foi massacrada, discriminando tantas pessoas. Minha mente foi bombardeada. Com tanta discriminação, com tanto preconceito. Mas ele diz aqui, então, Mateus 18: se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Deus cobrou isso tanto de mim. Poderia ter fugido, sumido. Eu disse isso para minha esposa. Meu pai também falou: vamos mudar para o Rio. Vamos embora daqui. E eu vejo isso, algumas pessoas falando: pastor, eu vou sumir daqui. Não aguento mais. É muita decepção, é muito desgosto. E quando a gente quer mostrar a verdade para uma pessoa que a gente ama, nós somos considerados demônios. Mas Deus nos deu graça. Tentamos. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. O que é isso? Considera-o como um gentil e publicano. Haja como um crente para com ele. Seja um cristão para com ele, como você agiria com um estranho que quisesse ganhar para Cristo, mas não tenha comunhão religiosa com ele até que se arrependa.
Trate-o como gentil e publicano. Não tenha comunhão religiosa com ele. Oh, irmãos. Só que, de acordo com Romanos 1, Deus dá o tempo para o arrependimento. Deus dá o tempo. É difícil haver um arrependimento, porque é muita crueldade. Tem pessoas que já estão debaixo da terra. Tem pessoas que não estão mais aqui. Como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É negar a palavra. Chega um momento que não tem jeito mais. Nega a palavra até o momento que não tem jeito mais. Há algo no coração humano que pede adoração. Em algum lugar. Nenhum homem está na terra sem adoração. Ele adora alguma coisa. Jesus disse à mulher do poço: vós adorais, não sabeis o que. Sabemos que a salvação é dos judeus. Agora, a adoração não é tudo o que desejamos. Existe uma maneira de adoração prevista, você sabia disso? Vem. Existe uma maneira de adorar. E uma maneira, a maneira certa de adorar e a maneira errada de adorar. Não estou tentando lhe dizer qual caminho adorar, mas estou lhe dizendo que existe uma maneira de você se aproximar de Deus. Se você não vier dessa maneira, certamente não poderá encontrar Deus. Existe uma maneira de eu ir para casa, não através do campo, por atalho. Sigo a estrada. Foi isso que foi feito, está provido para mim. Existe uma maneira de chegar até aqui. Existe o GPS para te trazer até aqui. Se nós ignorarmos aquilo que está ali no mapa, nós vamos errar o caminho. Deus não tem nenhum atalho. Todos nós viemos da mesma maneira, correto? Sem atalhos, para a glória. Nós devemos seguir o caminho. Olhe no começo, quando Caim e Abel foram afastados do jardim. Seus pais, e ambos, viram que eram seres mortais e sabiam que tinha que morrer. Veja, Caim e Abel, ambos queriam adorar a Deus. E Caim, ele construiu um altar para Deus. Agora, se um altar é tudo que Deus exige, Caim foi justificado. Se tudo que Deus exige é um altar, Caim foi justificado. E Caim fez um sacrifício sobre o altar, está certo? Bem, se um sacrifício e um altar é tudo que Deus quer, Caim foi justificado. Então Caim também construiu um altar e ele adorou. Ele colocou o sacrifício nele, ele se ajoelhou e adorou a Deus. Então, se Deus requer altar, sacrifício e adoração apenas, Caim foi justificado. Mas Deus ficou descontente porque ele não veio do jeito certo. Veja, ele construiu uma igreja, um altar, ele colocou um sacrifício no altar, trouxe os frutos da terra, provavelmente eram os mais bonitos. Você deve observar isso, amigo, nunca se esqueça disso. Mas agora voltando a Caim e Abel, quando Caim adorava, ele construiu um altar. Ele sacrificou, ele adorou a Deus, mas isso não foi suficiente. E era bonito. Sem dúvida, as flores e coisas que crescem no campo, e ele decorou o seu altar. Logo, assim que a Páscoa chegar através das nações, haverá milhões de dólares gastos em flores da Páscoa que vão para o altar. Bem,
Deus não se importa com a flor da Páscoa no altar. Ele quer você no altar. Ele quer você, irmão. Ele não se importa, não. Quando Davi quis construir uma casa para a arca de Deus, ele disse: Davi, eu sempre habitei em tabernáculos, Davi. O que eu quero é um coração contrito, é alguém com um coração quebrantado, que vem diante do Senhor no altar em humildade, não de forma farisaica, apontando o dedo para outros, tentando fazer com que aquele outro irmão ali seja um perdido. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos orando para que todos se salvem, porque Jesus, quando derramou o seu sangue na cruz, Ele derramou o seu sangue, não foi só para quem faz parte do tabernáculo da fé, não foi só para quem faz parte das denominações, mas para todo mundo. Ele derramou o seu sangue, foi para salvar a todos. É todos, irmãos. Ele quis salvar a todos, mas Ele deixou o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio fez com que Caim escolhesse o seu altar, fez com que homens como Esaú vendesse a sua primogenitura. Porque Deus não segurou a primogenitura em Esaú? Ele conhece os seus desde antes da fundação do mundo. Ele ama quem Ele quer e Ele rejeita a quem Ele quer. Mas o livre-arbítrio que faz com que você, irmão, esteja aqui nesta noite. Ninguém pode te forçar a fazer parte de algo. Ninguém pode te forçar a ir aqui, a pertencer a isso ou aquilo. Você, através desta chama, desta semente no seu coração, tem que dizer: Senhor, eu preciso de um alimento que alimente a minha alma, que me fortaleça para vencer nos dias maus. Senhor, eu não estou vendo isso, eu não estou conseguindo isso, Senhor, abra os meus olhos. Se você estava como Filipe, mostra-nos o Pai. O Pai está sendo manifesto e dizendo: estou há tanto tempo convosco, mas só que você estava acomodado, filho. Você estava gostando da comodidade de um sistema organizado, disfarçado de mensagem. É isso que acontece. É comodismo. É bem mais fácil. Só que não nos leva para onde nós almejamos ir. Não, irmão Brano, é muito, irmãos. Eu sempre vou dizer isso. Culto, ele é muito curto, são alguns minutos. Você é alimentado aqui, mas você precisa desse alimento diário na sua casa. A leitura da Bíblia, a leitura das mensagens, e você vai ver o que eu estou falando, o que esses homens estão falando. Você vai ver de forma mais clara, você vai ver o irmão Brana falando com você. Você não vai dizer: mas o irmão Brana pregou isso aqui para a igreja católica. Não, ele disse: não, eu não fui enviado para pregar para a igreja católica, eu fui enviado para pregar para a noiva do Senhor Jesus Cristo, para os eleitos de Deus. Por que o irmão Brana diz tanto? Olha, o eleito não pode ser enganado, mas ele vai passar perto de ser. O eleito não pode ser enganado, mas ele vai passar perto, ele vai ser quase. Cuidado com a idolatria, cuidado com os sentimentos que não agradam a Deus, adorando aquilo que não é Deus. Você é a pessoa do altar, não sua flor ou seu dinheiro. Ele quer você. O altar foi construído para você sacrificar sua própria vontade à vontade de Deus. O altar foi construído para você sacrificar a sua própria vontade. A vontade da carne é ter paz, evitar a fadiga. Para que isso? Para que isso, gente? Por que isso?
nós estamos sacrificando a nossa própria vontade e aceitando a vontade dele. É a vontade dele que você esteja aqui? Sacrifique sua vontade. Mas se um altar, sacrifício, adoração é tudo o que Deus exige, então você terá que dizer que Caim foi justificado. Você terá que dizer. E observe essa beleza. Agora, isso está certo. Muitas de nossas igrejas do Evangelho completo, entrando diretamente nisso, eles querem construir uma igreja um pouco melhor, colocar alguns milhares de dólares e um órgão de tubos. Isso não traz Deus. Isso pode trazer pessoas, mas o sacrifício próprio traz Deus para a vontade de Deus. É o sacrifício próprio, é o sacrifício individual, é joelho no chão, é jejum. Irmão, Jesus disse ali em Marcos capítulo 11: esta casta de demônios não se liberta dela a não ser através de jejum e oração. É jejum e oração. Na glória, a primeira coisa que causou o primeiro pecado foi que Satanás queria as coisas um pouco melhores do que Miguel. Passou e estabeleceu um reino melhor, mais bonito. Isso é beleza. Aqui cai diretamente em seu filho Caim, vindo diretamente para baixo, e ele decorou o seu altar lindo. Mas aqui em Abel, arrastando um cordeirinho atrás de si, não vejo nada muito bonito nisso. Oh, irmãos, é assim mesmo, é rejeição mesmo. Nós vamos viver momentos de rejeição, nós vamos viver momentos em que seremos apedrejados por palavras, nós teremos os nossos nomes mortos da boca das pessoas. Nós estamos vivendo esse momento, mas arrastando um cordeirinho como Abel. Não olhe para o lado, não olhe para um lado, não olhe para o outro. Simplesmente segure este cordeirinho e vá ao altar e sacrifique-o. Sacrifique o seu próprio eu no altar. É um cordeirinho atrás de si. Não vejo nada muito bonito nisso. Eles não tinham cordas naqueles dias, eu acho. Então eles tinham uma videira, talvez enrolada no pescoço dele, porque era Cristo. Aquele era quem era, pois eles o levaram como um cordeiro para o matadouro. Eles colocaram um laço no pescoço dele, e aqui vem ele liderando aquele cordeirinho balindo, se afastando. Ele o deitou sobre uma rocha. Talvez não tivesse facas afiadas naqueles dias, provavelmente pegou uma pedra afiada e velha, segurou a cabecinha para trás e começou a bater em sua pequena garganta. Abel o fez, e o sangue começou a jorrar de suas pequenas artérias no pescoço. Você já ouviu um cordeiro morrendo? A coisa mais comovente que você já ouviu foi ouvir um cordeiro morrer.